tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Boa noite a todos aí. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Vamos para mais uma live aqui, como é sempre de costume aqui. Boa noite a todos aqui. Hoje, sensacional aqui. Hoje com o professor Márcio Atala aqui sobre saúde, qualidade de vida aqui. Vamos ver aqui falar sobre saúde, qualidade de vida, treinamento físico, aeróbio, resistido e muito mais. Vamos começar hoje. Ô, meu amigo, saudações aí. Professor Márcio Atala, que honra, que satisfação, meu amigo. Quanto tempo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu ponta direita. O que pouca gente Aí, sabe. O que pouca gente sabe é que a gente se formou juntos, entramos juntos lá na IFE, e o Nilton era um ponta direita de qualidade da turma B, que sempre fazia grandes jogadas, e a gente ficou invicto contra a turma A. Bem observado, meu amigo, professor Márcio Atala, que memória, boa cabeça, meu. Que honra, que alegria, que satisfação. Eu sempre procurando contribuir com o nosso time, sempre pela ponta direita ali, não perdendo tempo, sempre correndo. O professor Márcio também, não só na faculdade, mas também no campo, também sempre genial no campo, fazendo os lançamentos. Eu corria para a ponta, usava para matar no peito, bater de primeira muitas vezes, e sempre o artilheiro do time, era uma honra. E terminamos invicto, bem lembrado. Exatamente. Nossos amigos. Para desespero de Ernesto, Cazu e Sorocaba. Eles eram esforçados, a gente tem que concordar, mas enfim, o retrospecto mostra, né, Márcio? O retrospecto mostra. São números. São os números, a estatística, não tem como discutir. Exatamente. Mas, enfim, eles eram. Mas muito obrigado, fiquei muito contente. O pessoal aqui também do INCOR está participando, tem o pessoal aqui assistindo também, cada um nos seus celulares também. Legal. Fiquei muito contente. Professor Márcio Atala, obrigado por ter aceito o convite. Fiquei animado, motivado, contente. O professor Márcio Atala sempre foi muito conhecido, muito competente, sempre ajudando muito a população, os amigos, a população como um todo, né? No Brasil e fora. Mérito dele, competência dele, um profissional bem-sucedido, profissional de excelência, né? No qual nós tivemos, eu e todos os amigos, a oportunidade de já conhecê-lo na faculdade. Sempre uma pessoa animada, autoastral, competente, sempre motivando as pessoas, né? Sempre muito dinâmico, extrovertido, comunicativo, sempre interagindo muito com as pessoas. E, é claro, né, toda a sua fama, sua competência, Deus abençoe, mérito dele, né, conhecido no Brasil e fora. Eu comento hoje em todos os lugares que eu vou, aqui na USP no INCOR também, quando eu comentei, desde a semana passada, o pessoal, Márcio Atala, professor Márcio Atala, que foi um profissional conhecido, competente, excelente. Realmente, muito obrigado e parabéns, Márcio, pela sua carreira bem-sucedida, formado na USP, treinador físico, mestrado na área de nutrição, sempre contribuindo na parte nutricional, condicionamento, saúde, emagrecimento, e sempre com uma linguagem acessível tanto para os profissionais da área da saúde, também quanto o público em geral, na mídia, nas televisões, na rádio, banners e fotos, divulgando sempre, é o que a gente tem que fazer em todas as áreas, profissionais aí com mérito, com competência, é isso que a gente tem que reverenciar, complementar, e aproveitar esses momentos aí, que eu sei que a vida dele é sempre muito dinâmica e corrida, para aprender muito, né, com o que ele vai agora, nós vamos conversar aqui, mas sempre aprender muito com os exemplos que ele dá na vida e nas palestras e cursos, não é isso, meu amigo professor Márcio? Parabéns mais uma vez, hein? Obrigado, Nilton, sabe que foi um prazer receber o convite. Pô, a gente tem uma amizade da época de faculdade e isso fica para o resto da vida. E se acompanha o seu trabalho brilhante, sempre foi um aluno brilhante, não podia ser diferente, um profissional também do mais alto nível. E acho que agora acho que a gente pode bater esse papo aqui, muito falando
da importância que o nosso estilo de vida tem na nossa saúde, né, Milton? Hoje, as pessoas acabam comentando muito em relação ao Covid, né? Então, você tem ali algumas populações de risco, como hipertensos, diabéticos, obesos, cardiopatas. E eu sei que é um momento delicado, a gente está perdendo milhares de vidas, mas quantas e quantas vidas, Newton, a gente poderia deixar de perder todos os anos se a gente tivesse um estilo de vida mais ativo, né? Se o nosso estilo de vida fosse um pouquinho melhor. Quer dizer, são quase 350 mil pessoas que morrem todos os anos no Brasil por conta do sedentarismo. A gente sabe que o controle da pressão arterial e da diabetes, ele não é feito com qualidade, infelizmente, pela população. Então, a gente tem cerca de 8% só das pessoas que têm pressão alta e diabetes conseguem controlar a doença. E o estilo de vida, ele é fundamental. O Cazu entrou aqui, olha que privilégio. Excelente pessoa também, excelente profissional. Encontrei recentemente aqui no Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina também, treinando o pessoal. Um ótimo profissional também, um grande amigo. É verdade. Mas eu acho isso, Nilton. Acho que a gente podia mostrar para as pessoas hoje a importância que o nosso estilo de vida tem na nossa saúde, né? Sim, sim, é verdade. Professor Márcio, nossa função, nossa vocação, nossa missão, por isso fizemos inicialmente na educação física, para poder se aprofundar nessa área de avaliação, prescrição do treinamento, conscientização da população, como o professor Márcio comentou. Só o simples fato da pessoa começar a se movimentar, ter uma vida mais ativa, já melhora a qualidade de vida, longevidade. Nós observamos aqui no INCOR as pessoas que nunca treinaram, nunca é tarde para começar, se arrependem de não terem treinado, de terem sido sedentárias, de só dispor tempo para o trabalho, mas se você só pensa na parte do trabalho e vive sedentário, você vai treinar por reabilitação com a gente aqui no INCOR. Então, a redução do peso é fundamental, né? Não é, professor Márcio? A literatura mostra 350 mil mortes, não é isso? Mas quando você começar a diminuir o peso... Não, e você tocou em pontos importantes, né, Newton? O primeiro deles é esse: nunca é tarde para começar. Não importa se você tem 20, 30, 60, 70 anos, o nosso corpo ele vai responder ao exercício, ele vai colher esses benefícios. Claro que aí, e você faz brilhantemente, a boa prescrição, né? A gente conseguir usar as ferramentas que a gente tem dentro da atividade física para poder orientar as pessoas e ter esse ganho. Isso é fundamental. O ganho do movimento, ele é inerente ao ser humano, né? A espécie, ela evoluiu e quem não era apto ao movimento não conseguiu evoluir. Então, o movimento, ele é fundamental. O nosso corpo, ele é geneticamente preparado para funcionar melhor com o movimento. Ele vai funcionar eu sendo sedentário? Vai. Só que ele paga um preço muito mais alto. E você pagando um preço muito mais alto, em pouco tempo, o seu corpo não consegue mais manter esse equilíbrio. E aí a tendência é você adquirir alguma doença crônica, né? Então, assim, o movimento, ele é fundamental. Quando a gente fala do estilo de vida, a gente que é formado em educação física e somos entusiastas do que o movimento pode fazer pelo nosso corpo, mas a gente também tem que lembrar a importância do sono, né? Que a alimentação tem que ser adequada ao movimento que você faz, né? Então, assim, e você que mexe muito com pessoas cardiopatas e tal, hoje existe aí uma linha, o Dr. Álvaro Avezum publicou um trabalho muito interessante sobre o enfrentamento das emoções, né? Como a gente lida com essas emoções. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente vê que a atividade física ela pode ser um gatilho para todos esses esses pontos importantes no estilo de vida. Quando você faz atividade física, é inegável que você consegue dormir melhor, que você tem um sono mais reparador. Quando você faz atividade física,
naturalmente você começa a se alimentar melhor e você pode comer até mais calorias porque você está gastando mais, né? As pessoas mais estressadas, que costumam acumular aquela gordura na região abdominal, que é tão perigosa, a atividade física, ela tem o poder não só de um efeito em cima do hormônio do estresse, do cortisol, mas como também diminuir essa gordura visceral. Então, nós somos um entusiasta do que o movimento pode fazer por esse ciclo do estilo de vida, né? Sim, perfeito, o professor Márcio está comentando brilhantemente aqui, pelo menos 5 pilares, né, Márcio, que a gente comenta nos cursos, que é o sono, a hidratação, a alimentação, o treino aeróbio e o resistido. Pelo menos esses 5 pilares para você controlar bem as emoções, conseguir viver bem. Então, tentar administrar os seus hormônios, tentando dormir um pouco mais e melhor. Não esquecendo a hidratação, uma boa alimentação, como o professor Márcio comentou. Quem treina tem até o direito de ingerir mais quilocalorias por dia, Claro. porque vai aumentando o metabolismo. E, Márcio, nós medimos o metabolismo aqui no laboratório. Eu coloco a máscara no rosto das pessoas e certamente as pessoas que treinam, que se movimentam, o que acontece? O metabolismo é mais alto, tem melhores mitocôndrias e maiores, acelera o metabolismo tanto com aeróbio resistido, e aí, certamente, com alimentos saudáveis, o gasto energético é maior por dia e tem que ingerir mais quilocalorias ainda. Perceberam que um dos grandes benefícios ainda que você pode ingerir mais quilocalorias diariamente. Em alguns cursos, há uma diferença de 30 mil quilocalorias por mês de uma pessoa condicionada e de um sedentário. Realmente, o professor Márcio está de parabéns, porque ele já mostrou e mostra na televisão, nas publicações, nas palestras dele, como que ele consegue, como que o profissional da área da saúde consegue mobilizar, conscientizar a população, reduzindo peso, né? Quanto mais você... Não é gordura que tanto se perde, mas é longevidade que se ganha, não é isso, professor Márcio? E você, Newton, falou uma coisa que é bem real, né? Logo que a gente começou essa live, alguém perguntou aí, eu tenho metabolismo lento. Obviamente, algumas pessoas vão ter um metabolismo um pouco mais lento, outras um pouco mais acelerado, mas é como você bem disse, uma pessoa que treina, que tem mais massa muscular, que tem as adaptações do treino, né? Como você falou, mais mitocôndrias maiores, é uma maneira de você aumentar o seu metabolismo, né? Então, como você bem colocou, uma pessoa treinada e uma não treinada, você consegue, ao final do mês, ter uma quantidade de calorias gastas muito relevante. A gente não está falando do período de treinamento, a gente está falando exatamente do que a gente chama de basal, né? do fora do treinamento. Então, e isso é muito relevante, né? As pessoas às vezes falam, eu nasci com metabolismo lento e eu não posso fazer nada. Não, você pode, você deve, né? Você tem como interferir nisso. Sim, e o professor Márcio parece que está no túnel do tempo, porque, claro, ele dá o exemplo e segue o exemplo. Parece que, praticamente, para ele, está como se eu tivesse indo para a faculdade. Por quê? Tem uma boa genética, uma boa hidratação, uma boa alimentação. Certamente ele continua treinando tanto o aeróbico quanto o resistido. Eu acompanho, todos nós acompanhamos também nas mídias sociais. Então, ele é exemplo vivo, de verdade, Márcio. Parabéns, parece que nós estamos na época, você principalmente na época da faculdade. Você está igualzinho, parabéns. Então, ele é um exemplo vivo. E quem tem disciplina, e não precisa ficar aquela coisa amarrada, sacrificante. Certamente, eventualmente, um bom vinho, eventualmente uma pizza. Você não precisa se privar 100% por dia. Mas quem disciplina, ele muda o comportamento, eu estou comentando semana passada. Você torna esse comportamento um novo hábito. Então, o professor Márcio já tornou isso, incorporou como um hábito. Tentar administrar o estresse, o estômago, a hidratação. Ele continua treinando, tem os cachorros dele, ele se movimenta, não é isso? Nós acompanhamos aqui, ele se movimenta, tem o lazer, o treinamento físico dele na academia, né? A academia dele também, né? Que eu acompanho também na internet, o aeróbio resistido. Então, é claro, o professor Márcio, Deus abençoar, que vai continuar abençoando, vai passar do 100 e muito bem, com longevidade e qualidade de vida. Então, não adianta só ele dar as palestras dele no mundo inteiro, mas ele já se conscientizou.
Então, a gente precisa mudar o comportamento, né, Márcio, para se tornar um hábito das pessoas, não é verdade? Pô, Nilton, você fez um gancho muito interessante. Vamos ver se depois aqui, para o pessoal que está acompanhando a live, a gente deixa ali o link de um documentário que eu fiz há 2 anos. E eu viajei diversos países. Eu viajei diversos países do mundo para falar de estilo de vida, né? E comecei indo para Harvard, conversando com o Dr. Edward Phillips, e ele falando da importância do estilo de vida, né? E quando a gente fala estilo de vida, Nilton, você estava falando de privação e tal. Estilo de vida é aquilo que a gente faz na maior parte dos dias. Então, se na maior parte dos dias eu tenho movimento, meu estilo de vida é ativo, né? Se na maior parte dos meus dias eu tenho um padrão alimentar ali controlado, equilibrado, esse é o estilo de vida da minha alimentação. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar aquelas atividades que a gente consiga incorporar como hábito. Porque se você consegue fazê-las repetidamente, isso se torna o seu estilo de vida. E a sua saúde, em grande parte, vai ser reflexo desse estilo de vida. E aí, eu fiz uma entrevista muito interessante com uma neurocientista, professora da Universidade de Nova York, a Wendy Suzuki, e ela explicando como que a gente cria um hábito, né? Então, ela estava falando que o nosso cérebro, ele, ao mesmo tempo que o corpo é uma máquina programada para fazer movimento, o cérebro é uma máquina programada para economizar energia. Então, 90% de tudo que a gente faz durante o dia é o que a gente chama de automatizado, né? A gente aprendeu, a gente busca ter alguns hábitos para realmente não pensar, economizar energia e replicar essas tarefas diárias. Muito bem. Então, ela diz que se num espaço de 90 dias a gente conseguir replicar a mesma tarefa cerca de 70 dias, você cria uma nova conexão com seus neurônios e cria esse hábito, tornando a tarefa mais fácil de ser feita. O Sareta, que é um grande tenista aqui, falou que eu estou lindo de barba, mas é porque, Saretinha, eu quis ficar igual a você, tá? Antes que você fale da minha voz. Mas voltando ao hábito, então, se você tem 90 dias, então pensa em 3 meses. Eu preciso criar um hábito. Eu vou escolher alguma coisa que seja simples, Nilton, de eu incorporar para que eu possa repetir. Eu repetindo, pelo menos 70 dias, eu criei essa conexão. Mas olha que legal. Você e eu, a gente formado em educação física, vamos pegar então um exemplo da atividade física. Se você sobe escadas, eu escolhi subir escadas. Então, tem 10 andares, eu vou no primeiro dia, isso é fácil para mim, eu moro num prédio, eu vou subir meus 10 andares. Primeiro dia, você vai subir seus 10 andares, você vai demorar seus 3, 4 minutos, e realmente você vai ficar ofegante, sua frequência cardíaca vai mais para cima e tal. Aí você repete o segundo dia, você repete o terceiro dia, o quarto dia. Quando você chega no 10º dia, você diminui o seu tempo, sua frequência já não sobe tanto, e aí você fala, poxa, com aquele mesmo tempo que eu fazia 10 andares, eu posso fazer 12, né? O nosso corpo responde ao estímulo. Então, ao mesmo tempo que você cria o hábito, você também se condiciona. Então, a dica dela você quer incorporar um estilo de vida legal, seja na atividade física, na alimentação, no sono, primeiro passo é escolha alguma coisa possível de ser feita quase todos os dias. Porque aí você reproduz, você tem o ganho, você se sente motivado, você se sente capaz, e aí um passo atrás do outro, né, então? Perfeito, professor Márcio Atala, sempre brilhante, né, com ótimos exemplos, muito didático também, e referências internacionais do que ele viveu, do que ele vive. O professor Márcio Atala, todos sabem, já viajou, conhece o mundo, foi em países, falou com os pesquisadores, os profissionais aí. Então, uma palestra com fundamentação, não só o que ele vive, mas também com grandes referências, explicando de uma maneira didática para todos nós. Então, tornar esse hábito. As pessoas muitas vezes passam 30 anos acima de 30 quilos do peso ideal e chegam para o professor Márcio, chegam para a gente e querem perder 30 quilos em 30 dias. Mas não é assim o nosso corpo, é controlar a ansiedade. Eu falo, mas a senhora não engordou 30 quilos em 30 dias, como é que perder 30
em 30 dias e não vai perder. Uau. Não é isso? Não é, professor Márcio? As pessoas têm que criar metas realmente alcançáveis. O professor Márcio comentou muito bem. Então, se eu subir um andar ou dois, comece dessa maneira. O pessoal tinha amigos, olha, o pessoal aqui, eu tenho a fama no meu prédio aqui em Cor de ter medo de elevador. As pessoas falam, não é que eu tenho medo de elevador, eu só uso escada. Aqui eu ando 10 andares. No meu prédio eu moro no 15º. Principalmente agora eu deixo elevador para os outros, né? Mas sempre andei só de escadas. Aqui no Incora, até o 10º andar, eu só vou de escadas. Eu deixo as pessoas falarem, acharem que eu tenho medo de elevador. Raramente eu uso o elevador, porque você já se torna um hábito. Você já faz no dia a dia. Então, quando, por exemplo, tem que subir escadas, eu nem penso. Quando eu percebo que a pessoa é sedentária, ela fala, mas você não vai de elevador? E às vezes é um andar, Marcos. Um andar e o pessoal quer pegar elevador. Leva mais tempo esperando elevador do que você escada e você movimenta o corpo. Claro que isso são metas alcançáveis. Claro que para o professor Márcio, ele já corre, ele já faz a esteira, a pista, já faz o resistido, mas se ele pode também usar as escadas como eu faço também, é um adicional, é um bônus aí que você ganha para a sua saúde. E depois de 70 dias, já torna um hábito da pessoa. Você já nem para esperar elevador. Não é isso? Isso que nós estamos explicando. O ser humano tem que se conscientizar, começar a tornar um hábito, e ele já mostrou as referências de conviver com essas pessoas, que se você conseguir ter essa disciplina, depois de 70 dias, você já incorporou, você já nem pensa mais, já se tornou um hábito. Essa que é a nossa missão, né, Márcio? Conscientizar essas pessoas, tanto no hábito da atividade física, e tentar, ó, as pessoas falam que coloca o despertador para de manhã acordar. Nós falamos também, coloca o despertador para dormir. Tocou o despertador, 10 da noite, 11 horas, meia-noite, horário que for, que você consiga dormir pelo menos 6, 7 horas, pelo menos, tocou o despertador, é o despertador para dormir. É isso que eu falo para as pessoas também, não sei se o professor Márcio concorda, para você começar a incorporar, dormir praticamente sempre nos mesmos horários, não esquecer da hidratação também. Isso vai se incorporando, não é isso, Márcio? Despertador para também. E você tocou em pontos importantes, né? A questão de você nem pensar para executar a tarefa. Muita gente chega para mim e fala assim, pô, mas todo dia quando você vai na academia ou quando você faz seu treino, você está com vontade? Eu falei, eu não penso. Eu não penso se eu tenho vontade ou não. Isso já é um hábito. Eu vou no automático. Obviamente, tem dias que eu estou mais disposto e vou render mais, e tem dias que eu estou menos disposto e vou render menos. Mas isso já faz parte do meu hábito, do meu estilo de vida, né? E aí eu quero dar uma guinada nessa nossa conversa, porque a gente fala muito, né, dessa questão da atividade física, obviamente, como ela melhora a nossa saúde metabólica, a nossa autonomia, a nossa qualidade de vida, mas fica aqui também uma referência de leitura para as pessoas, que é Corpo Ativo, Mente Desperta, do neurocientista de Harvard, e os benefícios que a atividade física tem para o nosso cérebro, a ponto desse neurocientista falar que se existe um órgão que a gente possa dizer que é o mais beneficiado com o movimento, talvez esse fosse o cérebro. A gente melhora a memória, melhora a aprendizagem, melhora estado de atenção, você ajuda a controlar e previne depressão e ansiedade. A gente sabe que casos de demências, doenças da mente como Alzheimer, por exemplo, a incidência em pessoas fisicamente ativas é bem menor e você já começa a ter correlações em relação a isso. Então, assim, quando a gente pensa no movimento, a gente tem que pensar o seguinte, né, Milton? Há 50 anos, talvez a nossa expectativa de vida fosse 60, 65 anos, 55 anos no máximo. Hoje, a gente vai viver 85, 90, 80 anos. Só que a gente quer viver produzindo, a gente quer viver com a cabeça legal, entendeu? E para isso o movimento é importante. Então, aquela frase que a gente aprendeu quando a gente entrou na faculdade, né? Corpo são, mente sã, isso é real, né? É real. Então, durante muito tempo houve um preconceito, né? Você tem tempo de fazer atividade física, pô, isso
né? E existia um certo preconceito para aquela pessoa que fazia atividade física de maneira regular. Hoje você sabe que não, que isso é fundamental. Você sabe que eu vou confidenciar uma coisa aqui. Meu irmão, ele é um cara brilhante, brilhante. Ele fez engenharia mecânica, foi chefe de pesquisa da pós-graduação do MIT. O cara é top de linha. E uma vez eu estava nos Estados Unidos, fui visitá-lo, estava no Viva Voz, né? E eu estava tentando explicar para uma pessoa lá que estava editando o quadro lá do Mentira Certa, que a gente entrevistou um neurocientista e ele estava falando que era muito importante que as crianças praticassem atividade física, que isso melhoraria muito o desempenho cognitivo dela. E aí o cara falava, não, eu não concordo com isso. Porque eu sou inteligente e eu não fazia atividade física quando criança. Aí, enfim, conversei lá, tentei explicar ali. E aí, quando eu desliguei meu telefone, meu irmão me deu uma frase brilhante. Ele falou, Márcio, se tem uma coisa que eu tenho sorte, é que onde eu trabalho, imbecil não consegue chegar, né? Então, quando a gente fala do benefício do movimento para a mente, gente, é obviamente dentro do potencial de cada um, mas que é inegável que você tem ganhos cognitivos com a atividade física, isso é cientificamente comprovado com mais do que fortes evidências científicas, né, Leandrão? É verdade. O professor Márcio comentando com exemplos brilhantes aqui, né? Além do irmão também participando também, que a gente já acompanha também. Parabéns, professor Márcio. E aqui também temos exemplos. Márcio, nós temos aqui alunos, e não são poucos não. O primeiro exemplo, 82 anos, ele pega a esposa, coloca no automóvel, no carro dele, vai para Saquarema, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, 82 anos. 82. Nós temos aqui um grupo de corrida com pessoas que eu falo que são os meus filhos, de 68 a 72 anos na média. Eu chamo eles de meus filhos aqui. Né? Eles fazem a São Silvestre. Márcio, os professores daqui, há 4 anos atrás, tinham 28 anos. E eles 68 na média. Convidaram os professores aqui de Educação Física para participar da São Silvestre. Eles fazem no máximo musculação, que é ótimo, mas não correm. E aí eu perguntei, mas vocês não vão começar a correr? Os professores aqui de 28 anos falaram, eram 4. 68, eles têm 40 anos a mais do que a gente. Sabe o que aconteceu na São Silvestre? Eles chegaram 2 quilômetros atrás, concluíram de 68, 72 anos. Eles fazem a São Silvestre. E hoje é muito comum aqui eles fazerem provas de longa distância. São Silvestre é um exemplo. Eles vão para o Rio de Janeiro dirigindo. Então isso é normal para pessoas acima de 80. Quando a gente se formou, a primeira pessoa de 80 anos que chegou aqui no INCOR, o pessoal falou, olha, vai começar uma pessoa de 80 anos. Parecia que era de vídeo, porque era raridade. Hoje é muito comum aqui, hoje é 70 e poucos, 80, estarem muito ativos, principalmente aquelas pessoas, como você falou, que desde a infância treinavam. Então eram pessoas que caminavam, que tinham trabalho com movimento. Você vê hoje, Márcio, um cidadão aqui, um aluno nosso, meu filho, chegou 70 e poucos anos, ele pediu desculpas porque faltou num treino. Sabe o que ele estava fazendo? Ele passou a manhã encaixado, capinando na fazenda dele. Está liberado. 70 e poucos anos, passou ajoelhado, capinando. Imagina, 70 e poucos anos, hoje o indivíduo faz flexão do tronco à frente em casa, dá mau jeito, não consegue sair do sofá. Incrível, mas por quê? Porque desde a infância sempre treinaram. Né? Nós tivemos, felizmente, uma infância ativa, condicionado, brincávamos na rua. Essa geração de hoje está muito sedentária, criançada, os adolescentes no videogame, na obesidade. Isso é fator de risco. Né? O professor Márcio comentou no Medida Certa, foi um dos exemplos, né, programas brilhantes que ele administra, que participa. Né? A literatura mostra, se você reduz 4, 5 quilos de uma pessoa, a pressão arterial já diminui aqui em 2, 3 milímetros. Isso representa 5% menos de problemas cardiovasculares. Então, temos que movimentar as pessoas, mobilizar, né, movimentar para se conscientizar e se tornar um hábito normal. O professor comentou, ele vai treinar, mas isso é automático. Né? Então, claro, um dia ou outro você está um pouco mais animado, outro dia não, mas já é automático. Eu também,
chegar no condomínio, pelo menos 3 vezes por semana, eu desço e vou lá na esteira. Mas aí o que acontece? Às vezes eu estou lá na esteira correndo, Márcio, lá vendo Sport TV, vendo a Globo, vendo programas correndo na esteira, eu falo, nossa, mas eu estou aqui, me troquei, me preparei, e foi automático, olha que eu vejo, eu estou na esteira correndo. No condomínio, chega durante agora a época do ano, outono e inverno, não aparece ninguém para treinar. Chega no final do ano, começa a ter a primavera e verão, né? Aí começa a aumentar. E chega para mim, chega para o professor Marco também e fala, tá chegando no final do ano, estou com pressa para emagrecer. Mas a pessoa passou o ano inteiro no sofá, não é isso? É isso. Eu desço para o molecado, eu desço para brincar com a criançada, participo lá embaixo, sou um dos poucos pais que meu filho, desde pequeno, estou jogando bola com a criançada. Né? Então você tem que participar. Não é isso, Márcio? Incentivar a criançada. Hoje a obesidade infantil, você ia no shopping até pouco tempo atrás, são crianças obesas. As crianças têm que se movimentar. Você não concorda com isso, Márcio? Totalmente, né, Milton? Eu até com companhia com alguns professores aí da USP, com a Fabiana Benatti, com o Bruno Gualano, em 2016, eu fiz uma intervenção em Jaguariúna de mudar o estilo de vida da população inteira, né? E a gente fez um recorte para crianças e adolescentes, que foi publicado na Frontier, e um acima de 18 publicado na Obesity. E olha que legal, você está falando de crianças e adolescentes. E você tocou num ponto que é fundamental. Hoje, segundo a OMS, o Brasil, os adolescentes brasileiros, 82% são sedentários. 82%? 82% dos adolescentes são sedentários. Quer dizer, um adolescente sedentário, ele vai ser um adulto jovem, muito provavelmente com alguma doença crônica. Como que paga isso no sistema de saúde? Essa conta é impagável. Ela é impagável. Entendeu? Então, acho que a coisa que mais me chamou a atenção nessa viagem, fui para a Coreia do Sul, fui para alguns países nórdicos e tal, é como a população pensa muito no coletivo. Eu acho que um aprendizado que a gente deveria tirar aqui, dessa situação do Covid e tal, é exatamente essa, né? Como a minha saúde interfere na do sistema inteiro, né, Milton? Quando a gente vê, por exemplo, que abaixo de 60 anos, 57% das pessoas que morrem com Covid são obesas. Sim. Aí a gente tem que refletir, né, como a nossa saúde está impactando nisso tudo, né? O que a gente pode fazer para motivar as pessoas para essa mensagem do estilo de vida, e principalmente da vida ativa, ela chegue nas pessoas. Porque, como você bem falou, eu quero chegar aos 80 anos igual ao seu aluno, igual ao seu filho, né? Eu não quero chegar dependendo de alguém para fazer as atividades mais básicas do dia a dia. E aí, eu só quero comentar que eu entrevistei um cara que é o responsável pelo projeto de longevidade da Coreia do Sul. Ele é um cara super famoso, palestrante, tem mais de 70 anos. E eu perguntei para ele, né? Falei, poxa vida, na década de 70, a Coreia do Sul e o Brasil tinham a mesma expectativa de vida. Hoje a Coreia tem 85 anos, quase 9 anos mais que o Brasil. Até quando vocês querem chegar, né? Ele falou, Márcio, pergunta errada. Eu nunca tive a preocupação em aumentar a longevidade. Eu sempre tive preocupação em suprimir ou diminuir o tempo de pouca autonomia, né? Então, na década de 70, a gente tinha 9 anos de autonomia comprometida ao final da vida. Hoje, na Coreia, em média, só os últimos 3 anos. Na USP tem um estudo mostrando que em São Paulo, que é um centro bacana, né? Você tem 9 anos, os últimos 9 anos da nossa vida são vividos com algum tipo de dependência. Então, se a gente pega uma expectativa de 75 anos, com 66 é novo hoje, gente. Você já vai depender dos outros para fazer atividade. Então, ótimos dados, ótimas informações que o professor Marcos sempre passa para nós aqui com valores, estatísticas. Então, hoje, 60 e poucos anos é inadmissível, né? Realmente, a preocupação é diminuir essa dependência.
para você poder, no mínimo, fazer suas AVDs, atividades de vida diária, ter autonomia, um banho, se lavar, se trocar, se vestir, ir no supermercado. Né? Então, você tem que ter essa autonomia. Então, você tem que investir hoje para colher lá na frente. É a lei do universo. Você vai colher o que você está plantando. Então, você tem que ver o que você está plantando hoje. Plantando obesidade, como o Tomás comentou. O SUS não vai dar conta. Outro trabalho brilhante, bacana, que eu acompanhei também lá em Jaguariúna também, já faz uns 3, 4 anos, né? Faz. Tempo passa rápido. Mas eu acompanhei esse trabalho também brilhante do professor Márcio. Depois eu vou perguntar para ele, de todos os trabalhos que ele fez, quantas toneladas, quais os dados significativos, curiosidades, dos trabalhos brilhantes que ele produz, faz e já fez também, que passa muito rápido também. Mas você ir emagrecendo, perdendo gordura, longevidade e diminuindo o período de dependência. O professor Kenneth Cooper, Márcio, comentou também que ele fez alguns testes e pela velocidade média de caminhada e de corrida das pessoas por faixa etária, então se você está lá dos 60 a 69, 70 a 79, e você é capaz de marchar durante um tempo em tal velocidade, a chance de você viver mais 10 anos e numa qualidade de vida boa é grande. Ele tem uma tabela, tem a referência, achei brilhante a entrevista que ele deu, o professor Kenneth Cooper. E ele deu a entrevista, Márcio, com um repórter do lado, 3, 4 senhoras, né, meninas de 70, 80 anos, do lado, e o repórter ofegante, e ele caminhando acelerado pela entrevista. Eu achei fenomenal a entrevista dele. Né? Então, Márcio, meu amigo, você pode contar de casos assim importantes? Sei que são zilhões de casos, mas de toneladas de gordura, de quilos que perderam, longevidade com as crianças. Você faz os programas, né, mas fez os programas também com atletas, jogadores de futebol. O que você pode falar para a gente de exemplo, né, assim, significativo com atletas, ex-atletas, populações de crianças, adolescentes, adultos, em termos de quantos quilos se perdeu, ou quais os dados você acha importantes para comentar? São muitos. Por favor. Uma coisa que você comentou, que é a relação, eu acho que tem uns 2 anos, eu abri um congresso paulista de geriatria e nesse congresso eles estavam mostrando uma relação direta de um teste bem simples chamado Stop and Go, que mede a mobilidade da pessoa, né? Então, quanto mais rápida ela consegue fazer essa tarefa, isso estava relacionado à expectativa de vida maior. E uma outra estudo apresentado lá foi relacionando quantidade de massa muscular com longevidade também e cognição. Então, a gente tem N artigos aí mostrando quão importante é a gente manter nossa massa muscular, não só para autonomia, mas também para cognição, enfim. Desses trabalhos todos, Newton, assim, o que eu acho que foi mais... Todos são desafiadores, né? Eu sempre gostei dessa coisa de... Eu lembro que quando eu levei lá na Globo, enfim, apresentei lá um projeto de medida para ser em tempo real e tal... O diretor não me conhecia, ele olhou para mim e falou, pô, você tá maluco? Você acha que eu vou dar 13 semanas para alguém assistir isso? É muito tempo. E aí, enfim, foi um trabalho ali de formiguinha. E o resultado, o legal de você fazer em tempo real, e eu gosto disso, é que você está apostando naquilo que a gente sabe dos estudos, né? Mas a gente precisa colocar na prática. Então, assim, o primeiro medida foi muito desafiador, porque eram 2 repórteres, né? O Zeca e a Renata, e eles estavam ali para questionar tudo, para não dar certo, e mudou a vida dos caras, né? E isso foi legal. Depois teve o do Ronaldo, que assim, tiveram vários, eu vou simplificar, mas o do Ronaldo foi muito legal, porque as pessoas todas falando, pô, o cara foi um super atleta, tem o joelho bichado, e não sei o quê. E você vai mostrando que você consegue, com a atividade física, indo trabalhar, e não é uma questão de peso, né? Eu vou citar uma passagem que eu tive com o Ronaldo. O resultado do exame de sangue dele ficou pronto, se não me engano, numa quarta ou numa quinta-feira, que era o primeiro jogo do Corinthians no Mundial Interclubes.
Então, eu deixei meu celular no quarto e saí para assistir o jogo, obviamente nervoso, como bom corintiano. Quando eu voltei para o quarto, eu vi que o Ronaldo tinha me ligado. Sim. E aí liguei para ele. Falei, fala, Ronaldo. Ele falou, tá nervosinho, achou que não ia ganhar o jogo e tal, brincou comigo. Aí eu falei, pô, jogo nervoso, não aguento isso daqui. Ele falou, pô, meu exame de sangue ficou pronto. Eu não entendo nada. E eu tinha marcado os fatores de risco dele que estavam alterados. Aí eu falei, Ronaldo, me diz o seu colesterol. Porque o colesterol dele era 220, quase 230. Aí ele pegou e falou, 147. Eu falei, não, Ronaldo, eu quero o colesterol total. Estou falando, né? E aí você toma um susto. Aí eu falei, e a glicemia? Sei lá, estava 110, 112, 89. Rapaz, então assim, pô, é uma, sabe, é a confirmação do estilo de vida. E aí você fala, pô, quando eu só pensava nisso, quando aparecesse número no Fantástico, que as pessoas não se prendam ao peso do Ronaldo, que as pessoas pensem que esse cara daqui a pouco ia ter um problema cardiovascular, que ele ia estar com diabetes. 3 meses, Newton, 3 meses exercitando um pouquinho, olha o que aconteceu com o cara. E o projeto foi, para mim, super desafiador, de uma cidade inteira, que eu contei com a ajuda do Bruno Gualano aí da USP, com a Fabi Benatti, que eu adoro, que foi minha orientadora lá na pós de nutrição. Eu lembro deles falarem assim para mim no início, Newton, que eles são acadêmicos, né? Eu realizo, acadêmicos são vocês. E aí o Bruno falou, Márcio, numa intervenção populacional, se você mudar 4% da população, é considerado sucesso. Eu falei, puta, 4. Enfim, e foi uma briga durante, né? Porque você tem os resultados iniciais de como está a população. Então, a gente fez um Vigitel para Jaguariúna com 98% de certeza dos resultados e tal. E eu queria ter acesso aos resultados, né, para poder interferir melhor. Eles falaram, não pode. Aqui o que a gente está fazendo a gente quer saber se uma intervenção populacional interfere na saúde final do morador. Sim. Beleza. Sim. No final, fizemos tudo e tal. E quando chegou o resultado, o Bruno me ligou. Aí ele falou, cara, deve ter algum erro. Aí eu falei, como assim? Mudamos 40% da população. Porra, quase chorei, meu. Porra, entendeu? É assim, então assim, dá para fazer? Dá para fazer. Agora, populacionalmente, a gente depende do governo, que é onde você tem capilaridade, é onde você vai atingir as pessoas. Assim, acho que cada um ali tem o seu trabalho. Você, pô, eu sou super fã do seu trabalho, eu tento pegar o trabalho de todos vocês que, pô, me abastecem de dados, né? Pô, quem seria eu, né, indo ali para a televisão se eu não tivesse todos esses dados que vocês fazem, que vocês pesquisam? Eu acho que eu só sou o porta-voz de vocês que ficam aí na universidade. E assim, e quando você vê que isso dá resultado, eu acho que aí, agora é a hora da gente tentar que a classe política, nesse momento, que está vendo a importância do estilo de vida, que isso se perpetue, né? Que isso vire uma política de saúde pública. Sim, Márcio, mais parabéns. Você é um excelente profissional, uma excelente pessoa. Você, porta-voz, não, você é aquele profissional, que nem aquela propaganda da gente que faz. Você é aquela pessoa que... Tem fazer propaganda, mas você é aquele profissional, aquela pessoa, gente que faz. Então é aquela pessoa que domina os conceitos academicamente e os coloca na prática. Você é aquela pessoa que domina todas essas informações e vai lá e faz. Você chega e fala, vou pegar uma cidade,
vou dominar essa cidade e vou mostrar para essas pessoas, né, claro, agora pegando a parte também política, prefeitura e governo, se puderem, claro, sempre fazer parcerias fortes com o professor Márcio Atala, para isso aplicar no Brasil inteiro, porque ele já mostra e mostrou que nos outros países já é uma realidade. Então, o professor Márcio domina esses conceitos, é um profissional de excelência que ele vai lá e faz. Ele mostra, fala o que eu tenho que pegar nessa cidade, as estratégias, me dê aí semanas para eu mostrar. 4%, não, é 40%, metade daquela cidade, ele mudou a vida de metade de uma cidade. Então, o professor Márcio tem que ter o que, claro, participação pública de órgãos governamentais, prefeitura e governo, para que dê autonomia. Eu estou falando aqui para o profissional, para o meu amigo professor Márcio, que tem essa autonomia para interagir no país, porque ele está pegando grandes amostras de cidades. Claro, pegou o Zeca Camargo, a Renata, claro, pessoas famosas para mostrar por exemplo, e o pessoal aqui na USP, Nitora, acompanhava, e nas outras cidades no Brasil que eu ia, os alunos e pais dos alunos, você acompanha o programa do Márcio Atala? Eu falei, sim, acompanho, ele é meu amigo, conheço, me formei junto com ele, né? Então o pessoal sempre com muito carinho comentando, eu falo, Márcio, vai lá e faz. Nós, aqui na parte da universidade, é o laboratório, a parte aplicada, experimental. Ele vai lá e faz brilhantemente e mostra para o país e para o mundo que é possível fazer. Então, eu peço aqui que ele tenha sempre mais contato, mais autonomia, que esses órgãos, prefeitura e governo, dê autonomia, porque ele já provou, mais que provou pela literatura, e nessas pessoas, na cidade, o Ronaldo, inclusive, também. Então, ele pegou amigos, né, como o Ronaldo é amigo dele, mas pessoas conhecidas, famosas, para ter essa atração do público e falar, olha, funciona, acontece. E como ele comentou também, diminuiu a glicemia, diminuiu a pressão arterial, diminuiu o colesterol. Então, para animar as pessoas que, muitas vezes, se você é aquela dona de casa, que segue os princípios do professor Márcio, reduzindo o peso, mas ainda não reduziu tanto ainda, mas se a glicemia dela já melhorou, a pressão dela melhorou, o colesterol melhorou, a chance dela ter menos dependência no futuro é bem menor. Então, isso que o professor Márcio mostra brilhantemente, né, que ele continue sempre mostrando isso, provando, né, para as pessoas ir fazendo. Muitas pessoas, algumas pessoas, eles não fazem, criticam, mas isso é fácil. Agora, ir lá, como o Márcio faz, brilhantemente faz e mostra resultado, não é 4% não, né, Márcio? É 40%. Metade daquela cidade, você mudou a vida de metade de uma cidade. E ele é capaz de fazer isso no país inteiro. Então, que dê autonomia para ele poder ter a Globo, as emissoras que ele tem contato, competência, poder interagir cada vez mais. Ele sempre fez isso, desde a época da faculdade. Então, isso é característica dele, entre os amigos, né? Entre lá as apresentações, sempre teve muita interatividade, isso é dele, é um dom, uma vocação. E é claro, depois da faculdade, os cursos de especialização, o mestrado, a área de nutrição, ele interage muito bem essa parte nutricional com a parte do treinamento. Desde a pessoa que é a dona de casa até o atleta. Então, parabéns, Márcio. Você é uma pessoa decidida, iluminada. Que Deus continue sempre abençoando você, ainda décadas e décadas, poder atuar significativamente na vida das pessoas. Parabéns, parabéns e sucesso. Obrigado, Hamilton. Duas coisas assim. Claro que sempre que você se propõe a fazer um trabalho com visibilidade, você está sujeito a elogios e você está sujeito a pessoas que não gostam. Isso, se você não está preparado para lidar com isso, melhor não fazer. A única coisa que eu falo às vezes você só está vendo aquele final. Vai lá negociar com o editor, vai negociar com o produtor, vai negociar com o diretor de programa, vai negociar com o político para ver se é fácil pôr aquilo de pé, né? Então tem esse lado. E quando a gente fala do movimento, quando eu fui fazer Jaguariúna e enfim, agora na campanha para governo do estado e na prefeitura, a gente levantou os custos de saúde, né? Então, 77% do dinheiro gasto em saúde na cidade de São Paulo, ele é gasto na medicina terciária, ou seja, a pessoa que bateu no hospital já. Você tem praticamente 23% a 24%, 23%
que é gasto na medicina secundária. O que é a medicina secundária? É o cara que já tem uma doença crônica, né? Então, diabetes, um hipertenso, por exemplo. E você tem 2, 3% do dinheiro gasto na medicina primária, que é o nosso estilo de vida. E a medicina primária, estilo de vida, é onde você tem a base da pirâmide, é onde você tem mais pessoas. E sabendo que é um profissional extremamente barato, que é o profissional de educação física, ele consegue atender várias pessoas. Então, você pode fazer um programa igual a gente fez em Jaguariúna, nos parques, onde você atendia 20, 30, 40 pessoas de uma vez, né? Com regularidade. E isso faz toda a diferença. E aí, conversando com o prefeito de São Paulo, só um dado para a gente avaliar. Todo o dinheiro da Secretaria do Esporte de São Paulo, todo o dinheiro, ele é menor. Ele é 80% do dinheiro gasto só para comprar remédio de diabetes e hipertensão em UBS. Né? Como é que é? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, eu não gosto de me meter em política, mas você vê, por exemplo, o Dória, por exemplo, que eu conheço, tenho contato, ele fala assim, a vida não tem preço, iremos... o mais importante é a vida, vamos gastar qualquer dinheiro para salvar as vidas. Então faz o seguinte, passou o Covid, pega 10% disso que você gastou e investe em estilo de vida, que você vai mudar a saúde de São Paulo. Perfeito. Me revolta, desculpa a revolta. Sim, me revolta também. Márcio falou o que eu queria falar. O que eu falo aqui, brilhantemente, se a questão é salvar vidas, ok, perfeito, vamos carregar essa bandeira. Então, vamos salvar vidas com atividade física. O professor Márcio está falando números, estatísticas, SUS, dinheiro que se gasta com essa medicina terciária. Márcio, eu vejo aqui no Encontro, eu vou fazer aqui 26 anos aqui, as pessoas aqui, e não precisavam estar aqui. É isso. Inapropriado. E aí vem aqui colocar desde um estente, fazer uma angioplastia, que isso não é barato. Precisava colocar? Muitos não. Precisava ter infartado? Muitos não. Mas aí vem para cá, vem fazer uma revascularização, uma cirurgia de revascularização, que é colocar as pontes. Precisava? Muitos não. Então isso realmente revolta, como o Márcio está comentando, ele falou o que eu queria falar, o que nós falamos aqui brilhantemente, Márcio. Então vamos investir. Não é? É lógico, e é isso que você falou, Newton. Quando uma pessoa dessa coloca, sim, sem a necessidade, enfim, uma pessoa dessa coloca um stent ou faz uma cirurgia dessa, todo o sistema paga. Se ele tem plano de saúde, isso é dividido em todo mundo. Se ele não tem plano de saúde, é imposto que a gente paga. Né? Sim, todo mundo vai pagar. A conta vem para todo mundo. Né? Então, assim, a saúde não é só minha. A minha saúde é a saúde de todo mundo. A gente precisa ter essa corresponsabilidade na saúde. Eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez e estava o Max Geringer. E eu sou muito fã do Max, e o Max pegou e falou assim para mim: se o Márcio fosse candidato a prefeito, ninguém votaria nele. Porque o povo quer alguém que construa hospital e faça por ele. E na saúde, Newton, quem mais pode fazer pela minha saúde sou eu. Quem mais pode fazer pela sua saúde é você. Quando alguém vem para mim e fala, se você fosse meu personal, eu emagreceria. Não, tem 1 milhão de personagens melhores do que eu. Entendeu? Você tem que querer, você tem que partir de você. Isso é verdade. Se não partir da pessoa, não tem essa mobilização. Não adianta o outro obrigar, falar, você fazer. A pessoa tem que cair a ficha, tem que se conscientizar. É claro, você mostrar uma estatística dos que estão vencendo a Covid, não interessa tanto. E a maior parte agora está vencendo. O que interessa é mostrar quantos estão morrendo. Então, o que interessa é construir hospitais. Agora, se for construir academias, clubes especializados, a prefeitura montar um curso de capacitação profissional para professores de educação física capacitados a trabalharem com essas pessoas. Quem não tem ainda os fatores de risco, quem já tem, é investir
Então, isso seria um trabalho brilhante que o professor Márcio está comentando, tá? Do prefeito, do governador, falar, tá bom, passamos essa fase. Vamos agora pegar os hospitais, mantê-los, mas criar mais centros de prevenção e reabilitação. Márcio, vem compras e peruas aqui de Peruíbe, Mongaguá, do Paraná. Por quê? Porque nesses estados faltam hospitais e também não tem a conscientização das pessoas, desde a infância, começarem a ter o hábito de treinar. Isso faz toda a diferença. E aí tem convênio, acho que não está para está sim, tudo isso é rateado para toda a população. Então, isso que o professor Márcio está comentando brilhantemente com a gente, para as pessoas, as autoridades, darem mais dados. O professor Márcio já está lá, está no comando, é conhecido, tem mais possibilidades de fazer parcerias. O professor Márcio certamente estaria à disposição de realizar projetos com o governo, com a prefeitura e depois com outros estados do Brasil. O professor Márcio já tem experiência no Brasil e fora de criar esses programas de saúde pública, comandando programas, capacitando profissionais, orientando esses projetos, não é isso, professor Márcio? Você sabe, Newton, que, por exemplo, São Paulo tem praticamente 50 equipamentos públicos, né? Quando a gente fala equipamento público, a gente está falando do Parque do Tietê, o Pacaembu, enfim, vários parques que a gente tem. Se cada um desses parques, 50 parques, que são distribuídos aí pelas 4, leste, oeste, enfim, sul, norte, se todos esses parques tivessem um horário de manhã para atividade física para cardiopata, logo depois um horário para gestante, depois um horário para o diabético, e à tarde igual. Isso é barato, isso é barato. E você vai atender a população com uma qualidade inacreditável. Perfeito. É muito barato e o resultado é muito significativo que o professor Márcio está comentando. Realmente, é muito barato, totalmente execuível, é possível de realizar. Questão de realmente ter essa iniciativa e começar, não é, Márcio? Márcio, eu sei que o tempo, a companhia está agradável, só porque o Instagram só deixa 1 hora. Eu queria agradecer mais uma vez aqui, passou muito rápido, a companhia é agradável, o seu curso, sua palestra, suas informações sempre muito ricas. Muito obrigado novamente por ter aceito o convite. O professor Márcio sempre muito dinâmico com a agenda corrida. Eu pedi para ele aceitou o convite. Que Deus continue abençoando o professor Márcio, essa jovialidade, essa desenvoltura. Ele continua a mesma pessoa de alguns anos atrás da faculdade. Parece que nós voltamos no túnel do tempo aqui. E que tenha sempre muito sucesso na sua carreira. E seja ciente que muitas e muitas pessoas te acompanham, inclusive aqui na USP, Nincor, gostam muito de você. E estão acompanhando aqui você também, inclusive estavam aqui e algumas estão ainda aqui presentes aqui no Nincor, te acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. Se você quiser comentar agora, deve estar faltando só mais uns 2 minutinhos e eles vão encerrar. Muito obrigado, hein? Bom, Newton, primeiro eu quero... alguma coisa? Tá bom. Eu quero primeiro agradecer o convite. Dizer que foi um prazer enorme poder bater esse papo com você, o túnel do tempo mesmo, como você falou, bons momentos que a gente passou junto. Fico muito feliz de saber que o pessoal da nossa turma, cada um na sua área, tenta fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é bem legal. E eu fico devendo de coração, eu quero, passando essa situação, eu quero fazer uma visita aí, passar aí, te dar um abraço pessoalmente, para a gente matar saudades, tá? Obrigado pelo convite, parabéns pelo excelente profissional que você é. Obrigado mais uma vez, Márcio já está mais que convidado, sempre esteve convidado. Aqui na USP, no Nincor, onde eu estou agora, aqui no Nincor, todos gostam muito de você, médicos, professores, enfim, todo o nosso time, toda a nossa equipe, né? Enfim, todos gostam muito, admiram muito, e sempre nos seus vários programas, sempre o pessoal que acompanha bastante. Eu sou exemplo vivo disso, sou testemunha, e que você continue sempre muito brilhante aí nas redes sociais, né, tendo esse sucesso. E quando quiser vir aqui no Nincor, claro, eles estão abertos. Quando quiser vir fazer seu teste cardiopulmonar, seu teste, enfim, e mesmo nos visitar, também será sempre muito bem-vindo. Tá bom? Mais uma vez, um grande abraço aí, sucesso.
de bom para você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Brunão. Um abração. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Oh, excelente. Márcio é demais, hein? Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Professor Márcio, uma excelente pessoa, um excelente profissional. Mais uma vez, obrigado por tudo aí. Vamos encerrar aqui. Informações vocês podem ver também no YouTube, no Área de Treino, né? O meu canal no YouTube, que é o Área de Treino, e o areadetreino.com.br também. Mais uma vez, muito obrigado aí para todos que participaram. Márcio Atala também, sensacional. Né? Vou postar aqui 24 horas no Instagram também. Obrigado pela participação. Sucesso para todos vocês. Vou deixar disponível aqui no meu Instagram, no @NunesNewton.